Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou falar sobre entrada, saída e variável no JavaScript. Já estou com o projeto aberto, vou clicar aqui na pasta principal, vou clicar para criar uma nova pasta e vou colocar o número 3, traço, entrada, traço, saída, traço, variável. Dar um Enter e agora vou clicar aqui para criar um novo arquivo e vou criar aqui um index.js. Vou dar um Enter aqui. Primeiramente, aqui nós já vamos criar uma função. Então, mais para frente eu vou mostrar mais sobre função, mas nesse momento aqui eu já vou lhe mostrar como nós podemos chamar e criar uma função. É só para deixar o código um pouquinho mais interessante. Então, vou lhe mostrar aqui, para eu criar uma função, basta eu escrever uma palavra qualquer. Eu vou escrever aqui a palavra main e vou colocar uma chave. Aqui ele completou aqui para mim, e agora sim. Lá, eu escrevi main e coloquei um parênteses, na verdade, abri e fechei o parênteses. Então, dessa forma aqui, eu estou chamando a função. E aí, eu gosto de chamar a função abaixo e fazê-la em cima. Então, para que eu possa criar essa função aqui em cima, eu vou defini-la da seguinte maneira. Eu vou escrever aqui const, que é a definição que essa função será constante. E aí, eu coloco aqui o main. Fazendo dessa forma, eu estou criando a função. Então, para eu defini-la como uma função, eu vou utilizar aqui o arrow function, que é uma opção do JavaScript para escrever funções, que é desta forma aqui. Fazendo isso, dentro disso aqui, eu estou criando a função. Então, esta função aqui, nós vamos escrever as coisas aqui dentro. E às vezes isso aqui ele vai fazer um procedimento e depois que ele terminar esse procedimento, ele executa aqui. Porém, ele não espera acontecer aqui dentro. Por exemplo, se eu escrever alguma coisa aqui dentro, como por exemplo para congelar a tela para eu escrever, ou seja, eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou escrever aqui uma opção que eu vou chamar que é io.ask. Quando eu fizer esta opção, aí ele vai aparecer na tela lá assim, digite um número. E quando ele aparecer essa informação, ele vai parar para eu digitar o número em específico. Porém, ele vai fazer tudo isso aqui, porque o JavaScript ele executa tudo já de uma vez. Ele não vai parar aqui. Então, para que ele pare neste momento aqui e espere eu fazer o procedimento, eu vou colocar aqui um async. E aí, com esse async, ele vai parar justamente neste local aqui. E aí, quando ele parar aqui, eu vou receber. Então, para que ele pare aqui, eu tenho que colocar aqui uma informação de await, justamente falando para ele parar aqui neste momento e depois prosseguir com o código. Ou depois que eu fizer o procedimento, na verdade ele faz tudo, depois ele volta aqui quando eu terminar e refaz o procedimento. Então, para que eu possa usar esse IO aqui, que ele é de entrada, input, output, para que eu possa utilizá-lo, eu tenho que chamá-lo aqui em cima através de um require. Então, primeiramente eu vou criar esse IO aqui, const IO, e aí eu vou definir esse IO para que ele receba uma herança lá do require, que aqui dentro eu tenho que passar uma informação, que será a informação console-read-write. Então, ele vai puxar daqui, isso aqui vai importar, trazer para cá e eu posso utilizá-lo aqui nesse local. Então, depois que eu fizer este procedimento aqui,
eu vou dar um Ctrl X aqui e vou criar uma variável, que na verdade será uma constante. Esta aqui é uma variável constante na qual depois eu não vou alterá-la. Se eu quisesse alterá-la, eu utilizaria um let, uma variável do tipo let, que aí daria para eu fazer alteração. Porém, aqui eu vou utilizar a constante. E aí eu vou criar aqui uma opção que é o number, que é justamente para transformar o que eu digitar em número. E aí, como eu falei, ele vai parar aqui, você vai pedir para digitar um número, você digita o número, e aí ele converte o número que você digitou em número para ser acessado aqui no JavaScript. E aí é jogado aqui, ou seja, é atribuído o valor aqui na número 1. Então, a partir do momento ele vai vir aqui acessar essa função, fazer a leitura e atribuir o valor aqui na número 1. E para nós vermos se isso funciona, nós podemos mostrar esse número 1 aqui. Então, eu vou colocar o IO aqui novamente, ponto, só que agora eu vou escrever o write, dessa forma aqui. E aí aqui dentro eu vou utilizar as aspas simples, porém com uma crase. Então eu aperto aqui o Shift e a crase, que é o acento um pouco para trás, ele dá essa aspa simples um pouco diferente, porque com esse tipo de aspa simples eu posso escrever aqui alguma codificação, como por exemplo aqui eu chamo esse cifrão, coloco aqui as chaves e chamo a constante número 1 aqui dentro. Então eu posso escrever algo antes dela aqui também, vou colocar aqui número digitado. E aí com isso eu posso salvar aqui e testar. Ele vai aparecer esse número digitado lá na tela. Então eu vou dar um Ctrl S, vou vir aqui embaixo, vou acessar a pasta com CD3 e dar um Tab. E agora eu acesso a pasta, vou digitar ls e aí aparece o nosso index. Para executar vou digitar node, espaço, index, dar um Tab e um Enter. Feito a execução, você observou que aqui ele gerou um erro. Por que ele gerou esse erro? Porque ele não encontrou isso aqui que nós estamos tentando importar, que é justamente essa informação aqui em cima. Para que nós possamos utilizar essa informação aqui, é necessário primeiro, na verdade, é necessário que você faça a instalação do pacote do JavaScript referente a essa biblioteca aqui. Então, para isso, nós vamos utilizar o Yarn, que é um gerenciador de pacotes que nós utilizamos para baixar essas informações da internet. Então, primeiramente, aqui eu vou vir aqui no Comandos, que é onde eu anoto as informações. E logo abaixo aqui eu vou anotar a informação choco, espaço install, espaço yarn, espaço -y. Dessa forma eu vou instalar o yarn e aí eu posso utilizá-lo. Então primeiramente eu vou dar um Ctrl C aqui, vou vir nessa janela aqui mesmo e dar um Ctrl V. E aí depois que eu digitei, que eu colei aqui a informação, eu dou um Enter. Aqui eu vou digitar yes e dar um Enter. Aparentemente aqui deu um erro nessa instalação, porque eu estou executando em modo simples. Eu tenho que executar como administrador. Então eu vou vir aqui no pesquisar e vou digitar PowerShell. E aí eu venho nele aqui, clico com o botão direito e vou em executar como administrador. Clico na opção sim e aí aparece aqui a janela do PowerShell. Então eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, vou dar um Ctrl V e aí eu vou dar um Enter. Feito o procedimento, ele apareceu várias informações em vermelho, mas aqui embaixo ele apareceu que o Yarn foi instalado. Então aqui eu volto
nesta janela aqui e digito yarn-v, dou Enter. Aparentemente ele não entendeu a informação, vou fechar aqui a janela, vou fechar esta janela aqui também e vou vir aqui em terminal e novo terminal. Ele deixou a outra janela aberta aqui, eu vou clicar nela, clicar aqui no lixo, que aí ele mata o terminal. Agora sim nós estamos aqui, eu vou digitar yarn, eu cliquei aqui, digitei yarn, ele deu um erro aqui para mim. Se caso ele tiver dado um erro para você, você pode clicar aqui ou Reopen ou Keep Wait. Vou clicar em Keep Wait. Aparentemente ele não deu certo, e aqui ele travou, foi tudo, não foi só o terminal não. Então era melhor eu ter reiniciado tudo, né? Então olha, aqui ele apareceu, ó, Reopen, agora sim eu vou clicar em Reopen. Feito isso, agora ele voltou aqui, eu vou tentar novamente digitar aqui yarn-v. Vou dar um Enter. Ele não entende esse comando yarn-v. Vou fazer o seguinte, vou salvar aqui com Ctrl S, vou fechar aqui essa janela aqui também, fechar aqui essa opção e fechar aqui também. Agora eu vou vir aqui novamente e vou reabrir o PowerShell. Porém, de modo normal, eu não vou colocar como administrador. Pronto, agora eu reiniciei aqui, reiniciei o PowerShell, vou digitar yarn-v para ver se dá certo. Agora sim, por algum motivo ele não interpreta na hora que nós fazemos a instalação. Talvez é uma falha aqui do próprio PowerShell, ele faz isso intencionalmente, então tem que reiniciá-lo, né? E aí, por isso eu fechei lá o JavaScript também. Agora eu vou voltar aqui na pasta, clicar com o botão direito, vou abrir com Code. Com o projeto aberto agora, vou clicar em Terminal, Novo Terminal, e aguardar ele processar aqui. Feito isso aqui, agora eu vou digitar yarn-v, dá um Enter. Aí sim, agora ele apareceu a versão aqui. Então eu vou acessar novamente a pasta 3 com CD3, dar um Tab e um Enter. E agora eu vou dar um LS. Vou clicar aqui no comandos.txt e anotar primeiro aqui o comando que eu vou digitar. Então logo abaixo aqui eu vou digitar yarn, que é o programa que eu acabei de instalar. Vou colocar add, que é de adicionar, ou seja, de instalar. E aí eu vou colocar aquele nome que é aqui do index que nós criamos. Então eu vou copiar aqui. Esse aqui ele é uma biblioteca e o yarn add vai fazer o download dessa biblioteca aqui através desse comando. Então eu vou copiar aqui um Ctrl C, vou vir aqui, vejo se está dentro da pasta 3, entrada, na verdade eu tenho que acessar essa mesmo. 3, entrada, saída. Então eu vou digitar aqui um clear e aí aqui dentro eu vou digitar um Ctrl V. Então eu vou ter aqui o yarn add console e o nome da biblioteca. Eu vou dar um Enter. Quando ele faz este procedimento, ele busca lá essa dependência e aí automaticamente aqui dentro desta pasta ele cria aqui o módulo Node Modules, que é onde vai ficar salvo as dependências, e aqui você pode ver que ela está aqui, e também vai criar esses dois arquivos aqui, o package e o yarn. Aqui o package, se você clicar nele, você vai ver que a dependência está escrita aqui. Então aí você agora tem o yarn, tem a biblioteca instalada aqui no Node Modules, esse require vai lá e busca essa informação. Então agora nós já podemos testar. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou vir aqui no terminal novamente e vou digitar aqui o node espaço index. Dar um Tab e um Enter. Agora ele aparece aqui. Digite um número. Feito isso, eu vou colocar aqui um número qualquer. Eu posso colocar o 20 e dar um Enter. E ele mostra aqui número digitado. Se eu tirar esta opção aqui, ó, que é a que eu falei, que é o async e await,
Vou dar um Ctrl S aqui, vamos ver qual é o comportamento do programa. Vou executar, dar um Enter, e aí ele já aparece aqui número digitado, ou seja, ele vem aqui, executa, ele imprime essa janela, como não tem nada digitado aqui no 1, ele vai dar o erro. E aí ele retorna e volta aqui, aí eu digito novamente. Se eu digitar aqui agora, ele só vai fazer a digitação, ele não vai repetir o programa. Então eu preciso que ele siga dessa forma aqui. Então, para que ele dê certo, este meu programinha dê certo, tem que ser dessa forma aqui. Vou voltar aqui, dar um Ctrl S aqui no comando, fechá-lo. E agora eu vou prosseguir aqui com a codificação. Vou criar uma nova linha dessa aqui. Vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V. Então agora eu tenho duas linhas, porém esse aqui é número 2. E aí eu vou trocar aqui também por de 1, vou colocar aqui outro. Aí fica digite outro número. Vou copiar aqui também essa parte de baixo. Dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V. E aqui outro número digitado. Vou escrever aqui outro número digitado. E aqui dentro eu vou colocar o número 2. Feito isso, agora eu tenho o número 1 e o número 2. Eu vou criar uma outra constante. E essa constante agora eu vou colocar o nome de result. Ou resultado, fique à vontade, escreva o que você achar melhor. E vou pegar aqui, número 1 vai somar com número 2. Pronto, agora eu tenho aquela mesma conta de adição que nós fizemos aqui em operadores. É o número 1 mais o número 2. E isso aqui no nosso index. Então agora eu tenho essa formação aqui, ele vai somar o número 1 mais o número 2, vai atribuir o valor aqui em result. Daí então eu posso mostrar esse result. Vou copiar aqui essa informação, Ctrl C aqui e um Ctrl V. Vou vir aqui e trocar aqui por soma dos dois números. E aqui dentro eu escrevo o result. Pronto, vou dar um Ctrl S aqui para salvar e vou executar novamente. Ele pede o número 1, primeiro número, eu vou colocar 20, ele digite outro número, eu coloco um 10, dou um Enter e a soma dos dois números é 30. Isso aqui você pode colocar soma, pode colocar divisão, multiplicação, fica à vontade, você pode alterar aí para você trocar. Mas a intenção minha aqui neste programa é lhe mostrar como nós podemos fazer entrada de informação aqui pelo JavaScript. Tem outras formas, mas essa aqui é uma forma que eu acho interessante. Então nós podemos fazer entrada diretamente do teclado aqui no console e utilizar a saída pelo write. Aqui em outras opções nós utilizamos o console log e aqui nós utilizamos o write. Então você pode utilizar essas opções ou outras também para fazer a saída de informação aqui no console. E a princípio então esse procedimento aqui não é tão importante de você entender agora. Este aqui também não. Nós vamos abordar isso para frente. O mais interessante, e esse aqui também não, que é o de atribuição, também não é interessante nesse momento você entender não. O mais importante aqui é você entender que eu posso colocar uma forma para entrar alguma coisa, alguma informação, utilizando aqui o ask, e posso escrever essa informação utilizando o write. Então são mais algumas opçõezinhas aí para você utilizar na codificação do JavaScript. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.